Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo da Groker Desenvolvimento Humano. Aqui é a Daniele. Hoje eu vou conversar contigo, hoje eu quero conversar contigo sobre objetivos, sobre metas e sobre como a gente pode atingi-las de forma mais tranquila. Bom, quando nós trabalhamos, principalmente nas nossas turmas dos programas de desenvolvimento de líderes na Groker, eu vejo, quando a gente está trabalhando os objetivos, que obviamente a gente trabalha os objetivos individuais de cada um, né, alinhados com os objetivos da empresa, eu vejo duas situações bem distintas dentro da mesma situação, que é o estabelecimento de objetivos, o estabelecimento de metas. Quando o participante, quando eu, você ou o participante dos nossos cursos começa a definir as metas, ao mesmo tempo que isso o tranquiliza, porque afinal ele está com as metas definidas, é alguma coisa que também inquieta o participante, inquieta as pessoas. Por quê? Porque, convenhamos, né, é muito mais fácil, muito mais cômodo eu não definir meta nenhuma. Não é verdade? Porque daí ninguém me cobra, eu não me cobro, aquilo que eu atingi é bem-vindo, todo mundo fica feliz. Só que para as pessoas que têm uma maior necessidade de desempenho, uma maior necessidade de realização, o empreendedor, ou então aquele colaborador que é um empreendedor dentro da empresa que emprega ele, essas pessoas normalmente querem mais. E para a gente conseguir mais, normalmente a melhor forma de a gente ir atrás desses objetivos é primeiro definir quais são esses objetivos. E quando a gente define esses objetivos, então é que surge essa ansiedade. Eu vejo lá profissionais com uma lista de 10, 15, 20 objetivos. E a gente sabe que humanamente nós não conseguimos focar em 20 objetivos de uma vez, em 20 metas de uma vez. Então nós utilizamos nesse momento uma ferramenta muito importante, fácil, é simples e por isso dá resultado, que é a matriz Gucci. O que é a matriz Gucci? Imagina você fazendo lá o teu planejamento, né, elencando, escrevendo todos os teus objetivos. Daqui a pouco você chega ali a 15 objetivos, 20 objetivos. Poxa, eu gostaria de realizar todos eles são importantes, afinal, senão não estariam nessa lista. Mas por onde eu vou começar? Se eu for analisar assim, primeiro, segundo, terceiro, eu vou chegar à conclusão que eu gostaria de começar por todos eles. E isso acontece mesmo, isso é real. Só que isso a gente sabe que não é possível. Então, essa ferramenta, ela vem para ajudar esses profissionais, me ajudar, te ajudar a priorizar os nossos objetivos. De que maneira? Pega aí um papel e coloca todos os teus objetivos. Não precisa colocar em ordem de importância, porque é essa ferramenta que vai nos dar a ordem de importância, a prioridade de cada objetivo. Então, o que a gente faz? Elenca todos os objetivos, coloca um embaixo do outro e coloca ao lado desses objetivos 3 colunas. A primeira coluna, então, você está me olhando aqui, então aqui os objetivos. Aqui na primeira coluna, você coloca a letra G, de gravidade. Depois você coloca na outra coluna, pode ser num gráfico, né, numa planilha do Excel, você coloca a coluna U, que é de urgência. Na outra coluna, você coloca a coluna T, que é de tendência. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro objetivo lá que você escreveu e você vai analisar em relação a todos os outros objetivos que você listou. E você vai pontuar da seguinte maneira, em relação à gravidade. A pergunta que você vai fazer é a seguinte: esse item número 1, em relação aos outros, é mais grave, é menos grave ou é mais ou menos grave em relação aos outros, aos outros itens que você escreveu como objetivo? Se ele está entre os mais graves, você vai colocar o número 3. Se está entre os menos graves, você vai colocar o número 1. Aqueles que tiverem sem número, você automaticamente coloca o número 2. Depois que você fez do número 1, do número 2, do número 3, do número 4, do número 5, até, né, chegar ao final dos teus objetivos, depois que você analisar todos eles, a primeira coluna, que é da gravidade, você vai para a segunda coluna, que é a coluna da urgência. Você vai colocar o número 3 naqueles itens, naqueles teus objetivos que são mais urgentes. Coloca 3 em todos eles. Claro,
a gente tem a tendência de colocar 3 em todos. Mas se nós analisarmos lá no fundo, a gente vai ver que uns com certeza são mais urgentes do que outros. Então você vai colocar o número 3 naqueles objetivos que são os mais urgentes. Você vai colocar o número 1 naqueles que são menos urgentes. E aqueles que ficarem sem numeração, você vai atribuir o número 2. Feito isso, você vai para a coluna da tendência. E a pergunta que você vai fazer é a seguinte: caso eu não faça nada a respeito desses itens aqui, desses meus objetivos, quais são aqueles que têm a tendência de piorar mais, se nada for feito em relação a eles? Para esses, você vai atribuir o número 3. Aqueles que, se eu não se eu não atingir esses objetivos logo, por exemplo, a piora não vai ser grande ou vai ser menor que os outros, eu vou colocar o número 1. E para aqueles que eu deixar sem numeração, eu vou atribuir o número 2. Então, vamos imaginar assim, fazer o planejamento estratégico da minha empresa. Gravidade em relação aos outros. Vamos imaginar que seja fazer uma promoção para gerar caixa na empresa. Vamos imaginar que seja isso. Em relação à gravidade, o meu planejamento estratégico, se a minha empresa não tiver planejamento estratégico, é grave? Eu posso colocar número 3. Vale lembrar aqui que não tem resposta certa e não tem resposta errada. Tem a resposta da tua empresa, que é adequada à tua empresa. Então, no meu caso, vamos imaginar que não ter o planejamento estratégico da minha empresa realizado equivale à gravidade 3. Principalmente em relação a criar uma promoção para fazer fluxo de caixa. Então, se eu não criar essa promoção, é grave? Não, não é grave. Então, vamos imaginar que eu coloque número 1. Agora, urgência. Tá? A minha empresa está precisando de caixa. Vamos analisar agora, então, planejamento estratégico em relação a uma promoção para gerar caixa. Qual é o mais urgente? Com certeza, né, neste caso, seria a promoção para gerar caixa. Então, neste caso, o número 3 iria lá na promoção para gerar caixa. E talvez número 1 ou número 2 no planejamento estratégico. E a tendência? Né? A tendência, vamos imaginar que na minha empresa, a tendência de piora da situação do caixa seja muito grande caso eu não faça essa promoção. Então, em relação ao planejamento estratégico, eu vou colocar lá o número 3. E o planejamento estratégico, talvez eu fique com o número 1, número 2. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: não tem resposta certa e não tem resposta errada. Tem a resposta da tua empresa. O importante é que você analise primeiro a coluna da gravidade, depois a coluna da urgência e depois a coluna da tendência. E você atribua para aqueles que são mais urgentes ou têm a tendência de piorar mais, ou então são mais graves, número 3 para esses itens. Número 1 para aqueles que são menos urgentes, têm a tendência de piorar menos, ou então são menos graves. E aqueles que ficarem sem a numeração, vocês automaticamente atribuem número 2, certo? Feito isso, você vai ter então as 3 colunas com números e você vai poder, multiplicar esses números. Então, você vai multiplicar aquele número que você colocou na gravidade com o número da urgência, com o número da tendência. Se for de 1 a 3 mesmo, né? O número máximo que pode dar é 27, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, você vai colocar lá na coluna, lá na quarta coluna, que a primeira coluna são os objetivos. A segunda coluna é a gravidade, a terceira coluna é a urgência, a quarta coluna é a tendência. Então, lá na quinta coluna, você vai colocar os totais. Para aquele item, para aquele objetivo que tiver mais pontuação, você vai colocar a prioridade número 1. Para aquele segundo, você vai colocar a prioridade número 2. E assim sucessivamente. E aí você vai ver que você tem condições de explicar, não só para você, mas como para outras pessoas, porque você iniciou o teu trabalho por aquele item e não pelo outro. É uma forma mensurável, científica inclusive, né? E que, de certa forma, nos acalma. Acalma a nossa ansiedade em relação a todos aqueles objetivos que a gente traça pra gente, né? Muitas vezes lá no início do ano ou no final do ano, né? Pro ano que vem. Experimente isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que a gente pode mandar material
explicando bem direitinho como é que a gente utiliza a matriz Gucci, certo? Eu espero que isso te ajude, que isso faça com que você foque naquilo que é mais importante, aquilo que tem maior prioridade para a tua empresa, e que isso te ajude a atingir muito mais objetivos e de maneira muito mais fácil, muito mais assertiva e com um menor desperdício de tempo e de recursos e de energia também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!